amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez, desta vez para dar continuidade ao assunto que começamos no vídeo que está aí embaixo, tá? O vídeo que começamos aí embaixo fala sobre a história e conversão de Agostinho. Hoje nós vamos falar sobre as controvérsias entre Agostinho e Pelágio. O historiador Justo Gonzalez elucida que Bonner divide a vida de Agostinho como escritor em 3 períodos. O primeiro ele refuta os maniqueístas, o segundo período ele refuta os cismáticos donatistas e o terceiro período ele refuta os pelagianos. No vídeo anterior nós explicamos que o maniqueísmo se tratava de um movimento religioso sincrético dualístico surgido na Pérsia, que explicava de forma racional o universo e também sobre os 2 princípios eternos, o bem e o mal. E Agostinho vai ter um embate com esse grupo. Eles acreditavam numa batalha cósmica entre a luta do bem e do mal. Já os donatistas eram um movimento cismático porque criavam divisão, um cisma, que emergiu dentro da igreja após o período da perseguição de Diocleciano, entre 303 a 305 d.C., quando Diocleciano perseguia a igreja e obrigava os cristãos a entregarem os manuscritos sagrados para não serem mortos, executados, dizimados. E os donatistas consideravam traidores aqueles bispos que, com medo da perseguição, acabaram entregando os manuscritos sagrados. Então os donatistas perseguiam não só os bispos que entregaram, mas todos aqueles que eram ordenados por esses respectivos bispos traditores ou traidores, tá bom, gente? Donatistas vem de um homem chamado Donato. Essa expressão donatista vem desse homem chamado Donato. Eles defendiam a santidade empírica, em outras palavras, a resistência durante a perseguição. E Agostinho vai ter um grande embate com esse grupo chamado donatista. Todavia, foi contra o pelagianismo que Agostinho formulou a sua doutrina sobre a graça e predestinação. É uma das maiores riquezas da teologia de Agostinho, foi contra o pelagianismo. E da onde vem o pelagianismo? Vem de Pelágio, que era um nativo das Ilhas Britânicas, e apesar de alguns chamarem de monge, não há evidências históricas de que ele tenha sido um monge. O autor elucida que Pelágio, ao ter contato com os escritos de Agostinho, foi completamente antagônico, porque ele entendia que Agostinho fazia todas as coisas dependerem da graça e não deixava lugar para a participação humana. A teologia de Pelágio era uma teologia muito meritocrática, baseada na força do eu, do braço. E a teologia de Agostinho era muito baseada nos pressupostos da graça, né? Então, vamos entender um pouquinho mais disso. Pelágio desapareceu dos registros da história e só volta a aparecer 4 anos mais tarde, nas vésperas da queda de Roma, com seu discípulo e amigo Coelestius, tá? Que foi um grande opositor de Agostinho. A gente vai ver isso mais na frente aí. Apesar de Pelágio achar apoio de alguns bispos na Palestina, ele encontrou Jerônimo, um implacável opositor contra ele. Ele encontra em Jerônimo um implacável opositor. E após uma série de sínodos que condenaram as doutrinas de Pelágio, ele perdeu terreno no Ocidente e no Oriente e finalmente foi condenado como um herege pela igreja, tá? Vale lembrar aqui que não existia ainda a igreja católica e igreja protestante. Nós estamos falando do século 4, tá bom, gente? Segundo Justo Gonzalez, Pelágio considerava a doutrina de Agostinho uma ameaça para a responsabilidade humana. Ou seja, qual era a doutrina de Agostinho? Agostinho entendia que todo homem ele nasce morto em ofensas e pecado. Ele defendia a doutrina do pecado original. Ele defendia que, por mais que lutemos para não pecar,
há uma natureza em nós que se inclina para o pecado. E Pelágio, ele rechaçava essas ideias que imputavam os pecados à fraqueza da natureza humana. E ele entendia o seguinte: se eu quiser, eu posso viver sem pecar. Se eu quiser, eu não peco. E isso contraria Agostinho. E Agostinho, se você for observar, as doutrinas de Agostinho, ela é muito baseada dentro das doutrinas paulinas. Por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo 23. Acho nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Paulo está dizendo que o entendimento, eu sei que eu tenho que fazer o que é correto, mas o meu corpo se inclina para a lei do pecado. É isso que ele está falando. Entende? O apóstolo Paulo, ele trabalha aquela ideia: o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o que eu não quero fazer, quando eu vou ver, já estou fazendo. E o Agostinho, ele era adepto dessa teologia paulina. Já Pelágio, ele rechaçava essa ideia, ele trabalhava muito uma ideia até meio que farisaica. Não, eu sou santo, se eu não quiser eu não peco, o pecado é responsabilidade do homem, não tem essa história de pecado original, ninguém herdou o pecado de Adão e por aí vai, tá? Então ele rechaçava completamente as doutrinas de Agostinho. Pelágio acreditava que se quisermos, podemos não pecar. Gente, isso é impossível. Todo homem peca. E quando eu falo pecado aqui, gente, geralmente quando a gente fala pecado, a gente já pensa logo em pecados morais, né? Relacionados à sexualidade, o adultério, a fornicação, ou então bebedice, ou então uso de drogas, tá? Mas existem outros tipos de pecado que a gente comete diariamente, né? Fica com raiva do irmão, cria contenda, e isso aí é muita coisa. Então, assim, é impossível o homem não pecar. Impossível, ele vai pecar. Entendeu? Eu não estou dizendo viver na prática do pecado, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Pelágio não acreditava nessa ideia que herdamos uma natureza adâmica, corrupta e pecaminosa. Ele acha, não, o cara tá pecando, é safadeza dele. Ele não é tentado, não, é safadeza dele. Ele achava isso. E ele achava injusto a ideia de que condenar todos pelo pecado de um. Gente, se você observar a teologia de Agostinho, ela é muito mais bíblica do que a teologia de Pelágio, porque Agostinho entendia o seguinte, que toda a natureza, ela nasceu debaixo de pecado, ela herdou a natureza adâmica, corrupta e pecaminosa. E da onde que esse cara tira isso, gente? Bíblia, Romanos capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 15, você vai ler, daqui a pouco a gente vai ler esses textos aí, tá bom? Pelágio, ele também dizia que a carne, ela é até forte, luta contra o espírito, mas Deus nos deu poder para vencê-la. Na verdade, Deus nos dá capacidade para nós resistirmos o pecado. Isso é verdade, eu concordo com ele. Ele diz o seguinte, não, a carne é forte e ela combate contra o espírito. Aí Paulo também fala, né, que a carne milita contra o espírito contra a carne. Mas Deus nos deu o poder para vencê-la. Eu entendo que a graça que o crente tem para vencer o pecado não é produto da meritocracia humana, mas é fruto de uma graça divina. É o Espírito de Deus quem nos capacita a lutar contra o pecado, gente. É o Espírito Santo. Essa é a diferença entre nós salvos e os não salvos. Eles estão mortos em ofensas e pecados, eles estão escravizados pelo pecado, eles não receberam a iluminação do Espírito Santo, portanto não têm força de lutar contra o pecado. Pelágio rechaçava uma ideia de graça monergista, ou seja, a doutrina de Agostinho, ela vai influenciar profundamente pensadores futuros do século XVI. Agostinho é século IV, tá? Já ele vai influenciar Martinho Lutero no século XVI, o Zwingli, o Calvino. Eles vão defender a ideia de uma graça monergista, ou seja, a salvação não é um ato que parte do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Se Deus não se auto-revelar ao homem, o homem não tem condição de conhecer Deus. O homem só conhece Deus através de uma iluminação do Espírito Santo, que vai fazer
a sua psique ser iluminada, ele reconhecer a sua condição de pecaminosidade e de dependência de Deus. E eu concordo com isso, que é um ato do Espírito Santo, né? Jesus mesmo disse que o Espírito é quem convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito não fizer isso, o homem tá vendado, tá com as escamas nos olhos, ele não consegue enxergar. Já Agostinho, o Pelágio não entendia muito assim não, tá? Em outras palavras, ele depreendia que essa graça Deus até concede aos homens que no seu livre-arbítrio se arrepende e se esforçam para agir corretamente e reparar o mal que praticam. De todo, Pelágio nesse aspecto não está errado. Mas qual é o problema de Pelágio? O Pelágio ele é muito meritocrático. Ele acha que a santificação ela depende exclusivamente do homem. Se eu quiser, eu vivo sem pecar. E a gente sabe que não é isso. A santificação é um ato que vem de Deus para nós, é uma capacitação de Deus para nós. E isso o Agostinho defendia, mas Pelágio não. Ele achava que tudo acontecia na força do braço. Pelágio repelia a ideia de um decreto soberano sobre condenados e salvos. Em outras palavras, ele não entendia assim que Deus predeterminou uns para salvação e outros para condenação eterna. Na mentalidade dele, Deus até sabe todos que serão salvos e todos que seriam condenados, mas não pelo determinismo, não que Deus tenha determinado isso, mas que Deus sabe pela sua presciência ou pela sua onisciência. Tá? Ele sabe de todos que vão se arrepender, todos que vão se salvar, tá? Mas não porque ele determinou isso, como os calvinistas dizem e como até o próprio Agostinho defendia, mas pela sua presciência. Nesse aspecto eu concordo com Pelágio, tá? Isso era o que ele defendia. Então, gente, a briga vai ficar muito feia entre os dois aí, tá? Eles batiam de frente mesmo, eles colidiam no pensamento. Agora eu vou falar para vocês um embate que Agostinho teve, isso foi registrado pelo historiador Justo Gonzalez, com o discípulo dele chamado Coelestius, tá? E o Coelestius ele vai reproduzir a ideia de Pelágio, o seu mestre, contra Agostinho. Então, ele diz que Adão ele foi criado mortal e que ele morreria independente de ter pecado ou não. E Agostinho dizia não. Agostinho dizia que o homem Adão não foi criado para morrer e que a morte ela é uma consequência direta, característica do pecado. E da onde que Agostinho tira isso, gente? Da Bíblia. Gênesis 3, versículo 2 e 3. E disse a mulher à serpente, tá aí para vocês, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis nele, para que não morrais, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, a morte é uma consequência direta do pecado de Adão. Se Adão não peca, ele não morreria e a morte não passaria por toda a humanidade. A gente vai ler mais textos que endossam isso daí, tá? Para Coelestius, o pecado de Adão afetou só ele e não toda a humanidade. Outro erro teológico, gente. Porque quando a gente lê aí, ó, Romanos 5,12, tá escrito, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Esse texto coaduna com o anterior. Assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Da onde vem a doutrina do pecado original, que a natureza humana herdou a natureza adâmica, corrupta e pecaminosa? Da onde vem? De onde Agostinho tira isso? Do apóstolo Paulo. Repetindo o versículo, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5,18. Olha Romanos 5,17 e 18. Porque se pela ofensa de um só
a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em outras palavras, a teologia de Agostinho, ela coaduna muito com a teologia paulina. Se você for observar as coisas que Agostinho fala, está muito fundamentado no apóstolo Paulo, tá? Coelestius, ele defendia que tanto a lei quanto o evangelho levam para o reino, né? E o homem não é salvo pela lei, o homem é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. O homem é justificado pela fé e salvo pela graça. Existiram pessoas antes de Jesus que viveram sem pecar. O discípulo de Pelágio defendia essa ideia. Não, mentira, gente. Todos pecaram, Agostinho diz, a Bíblia diz, e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Coelestius também defendiam que os recém-nascidos estão no mesmo estado que Adão antes da queda. Então, gente, de inocência, né? Nesse aspecto eu também discordo, que era o que Agostinho discordava. Talvez alguém diga, mas você é muito fã do Agostinho, hein? Não, mas é porque, biblicamente falando, eu olho as duas opiniões e vejo quem está mais certo. No caso de a criança, ela nasceu inocente no aspecto de não ter consciência de pecado, mas ela já nasceu com uma natureza adâmica, corrupta, pecaminosa. Aí você fala, mas o bebê recém-nascido não peca, ele não tem consciência de pecado. Mas, por exemplo, se você pegar um bebezinho já desde pequeno, bebezinho, e pegar ele e tirar ele do colo da mãe dele e dar para um adolescente segurar, e aí uma outra mãe chegar com outro bebê e pegar o bebê, ele é pequenininho, ele não sabe nem o que é pecado ainda, mas ele já vai começar a sentir ciúme da mãe. E vai chorar para voltar para o colo da mãe, para aquele outro neném que está ocupando o colo da mãe sair. Por que isso? Já desde pequeno ele tem ciúme, ele já mostra evidências do pecado. Entende isso? Por exemplo, uma criancinha de 1 ano não tem noção de pecado, de certo e de errado. Mas ela ganha um brinquedo, ela já enjoou do brinquedo, ela larga o brinquedo lá. Aí vem uma outra criança da idade dela visitar a casa dela com os pais. Aí vê aquele brinquedo e pega o brinquedo daquela criancinha de 1 ano, ela corre lá e toma e diz, é meu. Por quê? Quem ensinou ela a ser egoísta? Ninguém ensinou. Mas ela já traz traços das características da queda. Entende isso? Isso é bíblico, gente. Isso não é Agostinho só que fala. Agostinho fala, mas baseado em o apóstolo Paulo. Vale lembrar aqui, gente, que a gente está falando de século IV da era cristã. Eles não tinham na mão a Bíblia que a gente tem hoje, com os 66 livros. O que eles tinham eram pergaminhos. Um tinha a cópia da carta de Paulo aos Coríntios, o outro tinha a cópia do Evangelho de João, o outro do Evangelho de Mateus. Eles tinham rolos, pergaminhos. Eles não tinham todos os 66 livros da Bíblia como nós temos. Então a teologia, de certa forma, ainda está sendo construída. A Bíblia na mão, como nós temos, ela só vai vir na reforma, quando a imprensa publica a primeira Bíblia em alemão, entende? Antes disso não, eram rolos, eram pergaminhos. Então é possível alguém ter lido o escrito de Paulo e não ter lido o escrito de João, ou ter lido o escrito do Evangelho de João e não ter lido de Paulo. Tem que pensar nesse aspecto também. Tá? Então está acontecendo aqui a construção da teologia, baseado naquilo que os respectivos autores leram. E pelo que eu estou falando aqui, o Agostinho ele lia muito Paulo, porque as ideias dele coadunam muito com as ideias de Paulo. A humanidade, defendia Coelestius, baseado em Pelágio, ela não morre em Adão e nem ressuscitará na ressurreição de Cristo. Eu acabei de ler vários textos aqui que contraria essa ideia, que é a ideia que Agostinho defendia. Não, a humanidade morre em Adão e é ressuscitada em Cristo. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Eu li aqui, tá? Coelestius dizia, se desejarmos, podemos viver sem pecado. Impossível, gente.
todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o Agostinho dizia, não, o Agostinho ele defendia que o homem é escravo, ele disse o seguinte, ele acreditava no livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio, mas há uma inclinação dentro do homem para o pecado. Então, ele mesmo que ele fale, hoje eu acordei, eu vou viver o resto da minha vida e não vou pecar. Ele vai pecar, vai ter uma hora que ele vai discutir com alguém, vai ter uma hora que ele vai sentir raiva de alguém, vai ter uma hora que ele vai falar mal de alguém, vai ter uma hora que ele vai sentir ódio de alguém. Vai pecar por palavras, por pensamentos e por obras. E Agostinho Pelágio e o seu discípulo diziam, não, se a gente quiser, a gente pode viver sem pecar. Não tem como, gente, não tem como. Coelestus defendia que crianças não batizadas alcançam a vida eterna. Aí vem uma ideia diferenciada, né, que muitos teólogos vão discordar. Enfim, a questão do batismo, já o Agostinho defendia o batismo de criança por causa do pecado original, né? Nós, por exemplo, assembleianos, nós não defendemos o batismo de criança porque entendemos que o batismo é para o arrependimento. A Igreja Católica defende o batismo das crianças porque eles entendem que, como Agostinho entendia, por causa do pecado original. Mas não só os católicos, mas os presbiterianos também batizam criança, tá? Enfim, outra coisa, Coelestus dizia que se os ricos não renunciarem às suas riquezas, mesmo batizados não herdarão o reino de Deus. Ou seja, era aquele pensamento da antiguidade, né? Que rico vai para o inferno, talvez, não sei, por causa da parábola do rico e do Lázaro, né? Não sei. Mas, enfim, não tem nada a ver. O que Deus sempre falou foi contra a avareza, foi contra o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Tem muita gente aí que é rico, que tem condição, que até ajuda muita gente e que é salvo em Jesus Cristo e vai para o céu. A salvação vem por Jesus, gente, não tem discussão, tá? Em síntese, toda a teologia de Agostinho, ela está visivelmente construída em cima do apóstolo Paulo. Se você for observar, ela está construída em cima do apóstolo Paulo. E a teologia de Agostinho, ela vai influenciar os pensadores do século XVI, Lutero, Zwinglio e Calvino. Todos eles vêm dentro da linha do grande pensador Agostinho de Hipona. E a sua teologia ela é muito difundida aqui no Ocidente, ela é muito forte no Ocidente. Em síntese, gente, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, gente, não custa nada, é de graça, dá aquela moral aí, deixa o seu like aí, tá? Quando você dá o like, o YouTube, ele divulga mais para outras pessoas que não estão no nosso canal, elas começam a assistir, parece que aparece lá na timeline, lá na linha do tempo lá, entendeu? Então, gente, se você gostou, dá aquela moral aí, não custa nada, deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assista o vídeo anterior, tá? Se inscreva no nosso canal e ative os sinos para receber notificações de novas postagens. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre os pontos principais das doutrinas ou da teologia de Agostinho. Não perca, fica ligado aí porque tem mais coisa boa chegando para nós.